Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Que alegria estarmos juntos, saudades também, Gabriel, nessa noite de quarta-feira. E hoje, nesses últimos dias do mês, louvando e glorificando a Deus por tudo que nós enfrentamos vivendo. Taylor, boa noite. Deus abençoe. Dona Neuza, boa noite. Camila Martins, Fabiano Moura, boa noite. Que graça estarmos juntos nessa live. E hoje temos uma convidada muito especial. Vai partilhar conosco. A Denísia, minha irmã, chegou. Denísia, que alegria, minha irmã. Padre Rafael, que honra tê-lo aqui também. E eu tô aqui, daqui a pouquinho eu vou estar chamando hoje a Verinha da Canção Nova. Ela que é a formadora da Canção Nova, vai partilhar conosco tantas coisas, nos ensinar muito sobre carisma de fundação. Por mais que você talvez não seja de uma comunidade ou de uma nova fundação, enfim, fique conosco nesta live. Eu acredito que Deus há de falar conosco muitas coisas com essa mulher tão sábia que é a Verinha, né? Então nós estamos aí nesta noite esperando mesmo muito de Deus. Eu confesso para vocês que desde hoje de manhã eu tenho colocado nessa live em oração, pedindo mesmo a Deus que venha falar ao meu, ao seu, ao nosso coração, tudo aquilo que nós temos tanta necessidade de falar. A Verinha já chegou e eu já vou chamá-la para estar participando com a gente desta live. Fanny, Deus abençoe. Antes de eu chamar a Verinha, eu queria pedir para vocês, todos que puderem, convide o pessoal da sua comunidade, as comunidades que você conhece, convide eles para estar conosco nesta live. Eu acredito que, nossa, vai ter muita coisa de Deus para nós, E eu não tenho dúvida que Deus há de realizar e de formar todos nós nesta noite. Então convide seus amigos, convide os fundadores que você conhece, pessoas de comunidade que você conhece, para estar conosco nessa live. Já quero chamá-la aqui, deixa eu ver. A Verinha já está aqui. Uma bênção, não tenho dúvida disso. Olha o pessoal da Bahia, Sobradinho. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. A Verinha está chegando. Oi, Verinha! Boa noite, Danusa. Boa noite para você que nos acompanha. Uma alegria poder estarmos juntos nessa noite, para partilharmos as nossas experiências. Que alegria, alegria para nós ter você aqui, podendo falar um pouco, partilhar, como você mesma disse, a partilha tanto nos enriquece, Verinha? Isso mesmo, Eu tive a oportunidade de estar nos inícios da Frater no Brasil, representando a Canção Nova junto com o Padre Jonas, e foi uma alegria muito grande viver esse momento de experiência, de partilho, como foi enriquecedor naqueles tempos, tão com saudade que eu lembro, e sempre que a gente tem uma oportunidade como essa, é uma alegria muito grande. Que bom, que bom. E tem muita gente aí hoje, recebi mensagem de pessoas falando que estava com saudade de te ouvir, de te ver falando de Deus e que está na live hoje para te ouvir. Eu fiquei tão feliz, eu falei, gente, ela não é só querida por nós, é querida por muitas pessoas. Saiba que você é muito amada, Verinha, O pessoal aí falando muito. Amo demais a Verinha, todo mundo que Obrigada. tem um respeito muito grande por você, os comentários. Daqui a pouco, pessoal, eu vou ter que tirar os comentários para a gente poder entrar no assunto e a Verinha também poder partilhar com mais liberdade. E no final, a gente abre, se caso alguém tiver alguma pergunta, quiser partilhar alguma coisa. Podemos fazer assim, Verinha? Claro, da melhor forma possível. Verinha, sempre tão querida, tão acolhedora. Confesso que quando eu falei com a Antonieta, eu dizia para ela assim, era tão ocupada, Antonieta, será que ela podia falar para nós das novas comunidades? Ela, não, Verinha é muito querida, falou tão bem de você, E realmente, você é tudo aquilo que ela disse, Tão querida, tão acolhedora, tão doce.
Quero louvar a Deus pela sua vida. Que Deus a conserve Obrigada. sempre assim, tá? Pessoal, vamos rezar um pouco, entregando então essa live de hoje, consagrando a nossa live de hoje ao Imaculado Coração de Maria, pedindo também a intercessão de São José, que ele Sim. venha, como ele foi até a Virgem Maria, cuidando da Virgem Maria, que hoje esse pai, né, o pai que Deus escolheu para dar para Jesus, venha cuidando também das nossas comunidades, que São José Amém. venha abraçando, mediante a tantos momentos de conflitos, tantos momentos tensos que Nossa Senhora e o menino Jesus viveu. São José foi o homem que Deus escolheu para honrar, defender e cuidar da Virgem Maria e do menino Jesus. Então, que assim também São José possa abraçar as nossas comunidades, abraçar a história de cada um que está nessa live Amém. nessa noite, e que ele possa nos livrar de todos os perigos, que ele possa nos amparar, né, em meio a tantas aflições que nós estamos vivendo nesse tempo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Para para que sejamos sempre. dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Verinha, minha querida, vamos então falar sobre carisma de fundação. Pessoal, eu vou tirar agora os comentários para que vocês também possam ver a Verinha aí, ver o rosto dela melhor. Os comentários às vezes tampam seu rosto. E a Verinha vai estar partilhando para nós hoje. O tema da nossa live é carisma de fundação. Então, ela vai estar partilhando um pouco conosco, né? Falando um pouco sobre isso, esse dom dado por Deus. E depois, no final da live, a gente abre para perguntas. Verinha, fica à vontade. Tá certo. Zenusa, eu penso que a melhor forma da gente partilhar é você me fazendo as perguntas, né? Assim, eu penso que fica mais útil. Mas eu penso que essa é a melhor forma, né? Você me fazendo as perguntas e eu vou tentando responder. Peraí. Verinha, a sua internet, não sei se é a sua internet, ela tá picando. Talvez aonde você tá aí. Eu não te ouvi direito. Eu disse que seria bom você ir me fazendo as perguntas para que a gente pudesse fazer um bom momento de partilha. Sim, então, pô, vamos. Posso? Porque, claro, porque eu posso falar de um jeito que não atinja as necessidades. Como você tem contato com as pessoas, com as comunidades aí, eu penso que fica melhor eu poder partilhar de acordo com aquilo que são as dúvidas, não é? Desejo de conhecer melhor sobre esse tema. Certo. Então vamos lá. Carisma de fundação. Nós sabemos que carisma é um dom dado por Deus. E como que eu sei, Sim. como que eu consigo discernir, como que eu consigo olhar para mim, por exemplo, né? Uma pessoa que sente no seu coração começar uma comunidade. É um sentimento próprio, é um dom dado por Deus. Como lidar com essas aflições do começo? Discernir o que é realmente o carisma, ou até mesmo o que é uma vontade própria. Porque hoje, as novas comunidades, as novas fundações, é algo que está crescendo muito. Então, às vezes, é algo pessoal, né? Eu quero uma comunidade, por exemplo, né? Mas eu acredito que isso seja um dom dado por Deus, para o fundador. Então, como que discerne isso? Como que é isso? Principalmente para aqueles que estão começando, que estão nessa live. Então, o carisma de fundação, eu me lembro muito bem do padre Fábio Chardi, que é um grande especialista em carisma de fundação, quando ele esteve aqui na Canção Nova, e ele veio aplicar justamente uma escola sobre esse tema, carisma de fundação. E aí ele foi dizendo que essa experiência, ela é uma experiência que acompanha o lapso temporal da vida daquele fundador. Então, que o discernimento, ele é algo
que não fica só parado na pessoa do fundador, mas principalmente a autoridade na igreja que tem essa graça de discernir os novos carismas são os ordinários, os bispos. Daí a necessidade de se fazer ser acompanhado pela igreja, não é? É a igreja que autentica um carisma de fundação, seja ele no âmbito diocesano, seja ele de caráter de direito pontifício, mas é a igreja que tem autoridade na pessoa do bispo, do santo padre, no caso, para autenticar um carisma de fundação. Isso requer tempo, né? Então, a necessidade de se fazer ser acompanhado. A pessoa que recebe esse dom de Deus, que sente esse dom de Deus, precisa de uma direção espiritual, precisa ser acompanhado junto da igreja, precisa buscar ajuda, não é? Porque assim, no início eu penso que é tudo muito confuso, é tudo muito misturado, não é? Então, o que é realmente de Deus, o que é da pessoa? Então, daí essa ajuda externa de alguém, não é? Que tem condições de acompanhar nesse processo, principalmente no início. Então, isso é muito importante. Me diga uma Porque coisa, quando... Desculpa. É porque, assim, Deus vai se manifestando aos poucos, né? Um processo lento. São raros os casos na história da igreja, dos carismas, que uma fundação, ela nasceu, assim, com tudo pronto, né? Então, você vê, assim, até mesmo o conhecimento do próprio dom de fundação é algo muito oculto ainda no coração do fundador. Requer tempo, requer paciência, não é? Então, a igreja, nesse sentido, ela é muito sábia quando ela diz que uma experiência delas, ela precisa ser provada pelo tempo. Entendi. E, Verinha, o que você orienta para as comunidades, né, que querem começar algo, né, que sentem um despertar para uma doação de vida, para viver esse carisma, esse dom, mas não se tem, por exemplo, o apoio, talvez, porque hoje é uma realidade, os bispos nem todos conhecem essa realidade ainda, né? E aí a pessoa ela fica meio perdida, né? Como caminhar nesse tempo, assim, que talvez, como você disse uma coisa muito que foi o que nós vivemos no começo da nossa comunidade, né? O bispo dizia isso: vão caminhar. Vocês têm a minha bênção para caminhar como comunidade, mas vão caminhar, não É preocupa isso aí, com nada, né? Preocupa em viver. Porque o que é o exatamente, carisma? O que exatamente. é um carisma? O que seria um carisma? Explica para nós assim, o que é um Então, carisma? São Paulo, quando ele vai fazer a categorização dos dons do Espírito, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele vai dizer também que existem operações, obras do Espírito, que a igreja reconhece como carisma fundacional. Essa terminologia carisma de fundação, ela aparece há pouco tempo na história da igreja, né? Ela aparece com o Papa Paulo VI nos anos de 1960, então é bem recente aí, dentro do tempo ainda do Concílio Vaticano II, e essa terminologia ela é nova, não é? Então, carisma de fundação é a graça que Deus concede a algumas pessoas, não é? Para gerar uma nova forma de vida consagrada na igreja, que sempre tem em vista uma necessidade da igreja, uma necessidade de um povo, uma necessidade de um local. O padre Fábio Chad, ele brincava assim, de tempos em tempos, Deus manda o Espírito Santo olhar a terra e aí para ver o que os homens estão precisando. Então, de acordo com essa Lindo. sondagem do Espírito Santo, não é? O Pai, então, ele gera uma nova forma de vida consagrada
que sempre vai nascer a partir de uma palavra, de uma atitude, de um gesto de Jesus, não é? O fundador, ele faz uma experiência tal com um determinado aspecto da vida de Cristo que ele traz isso à tona de forma nova, como se nunca tivesse sido revelado. Já foi revelado, mas na experiência que o fundador faz, essa experiência é algo novo, como se nunca tivesse acontecido. Não é? Então, a forma de comunicar Jesus, aquele mistério de Jesus, vai atender aquela necessidade de um povo, de um lugar, de uma época, de uma necessidade da igreja. Então, o Papa João Paulo II, ele fala que essa dimensão carismática da igreja, ela é fundamental, da mesma forma que a dimensão hierárquica, ela é necessária. Então, nasce de uma experiência com a palavra de Deus, que pode ser uma experiência de uma expressão que Jesus disse, um gesto dele, uma atitude dele. Não é um exemplo bem claro disso, o carisma de Madre Teresa de Calcutá, não é? Ela já era de um carisma e aí ela entrou, foi vivendo toda essa crise, foi fazer um retiro e indo pegar o trem para ir fazer esse retiro, ela se encontra com um pobre que olha para ela e diz: "Tenho sede". E naquela fala ela entendeu Jesus no alto da cruz dizendo: "Eu tenho sede". E Madre Teresa entendeu então o carisma que Deus estava chamando, responder a essa necessidade da igreja, das almas, daqueles que são abandonados, os mais necessitados. Uma coisa interessante que o padre Fábio Chad dizia é que esse carisma de fundação, para ele ser autêntico, ele precisa mudar a história do lugar onde aquele carisma está inserido. Ele muda a história, ele muda a economia, ele gera uma nova linguagem, um novo jeito de ser, um novo modo de vida. E outra coisa que ele diz também que é fundamental, não é? Todo carisma de fundação, ele é original. Ele não se repete porque o espírito não se repete. O espírito, ele é criativo. Então eu preciso ir percebendo essa graça. Qual é a originalidade que nasce desse mistério de Cristo? Não sei se consegui Nossa, responder. sim, sim. É que é tudo tão bonito quando você diz muda tudo, porque Jesus mudou. Muda. Não, a história da igreja. Quando o padre Fábio Chad teve na Canção Nova, nós entramos em crise, né? Qual era a originalidade do carisma Canção Nova? O que faz o carisma Canção Nova ser um carisma autêntico, um carisma de fato de fundação, não é? Porque ele diz, muda a linguagem, muda a economia, muda a realidade da história do lugar onde ele foi inserido. Então, assim, eu criei uma comissão de estudo justamente assim para estudar a história da igreja na Diocese de Lorena, onde nasceu o Carisma Canção Nova, a história política da economia do Brasil, no ano de 1978, que foi o ano que a Canção Nova nasceu. E daí a gente foi descobrindo muitas coisas que comprovam a autenticidade desse carisma. Por exemplo, a gente descobriu que o carisma Canção Nova, porque tem a missão de comunicar Jesus por meio dos encontros e dos meios de comunicação social, ele inovou a história da televisão no Brasil com a programação ao vivo. Com, Então, com assim, certeza. isso é provado cientificamente que quem inovou essa programação ao vivo no Brasil foi a TV Canção Nova. Outra realidade que a gente foi descobrindo historicamente, que comprova a autenticidade desse carisma, é que o Padre Jonas ele foi o primeiro sacerdote no Brasil a inovar a liturgia com o violão, substituindo o órgão, não é? Então, veja como que realmente um carisma ele muda a história de um povo.
ele muda a história da igreja, ele muda a economia, né? O padre Fábio Chard falava de vários carismas fundacionais que geraram até mesmo cura para doenças em determinados momentos da história. Então, essa prudência, esse dar tempo ao tempo, esse ter a paciência de que aquela inspiração seja provada, ela é muito importante. Não é daí essa preocupação daquilo que o seu bispo lhe disse, não tenham pressa. Como também eu vejo às vezes muitos fundadores angustiados querendo já escrever logo um estatuto, não é? A inspiração, o conhecimento do dom, ele se dá aos poucos, né? Eu me lembro, o Padre Jonas, ele foi escrever o primeiro estatuto da Canção Nova em 1993. A Canção Nova ela foi fundada em 78, quantos anos depois é que se fundou e é que se realmente escreveu o primeiro estatuto. Por quê? Porque essa gestação ela é lenta, essa gestação ela se dá aos poucos, essa gestação ela precisa ser provada, né? E confirmada pelos fatos, pelos acontecimentos. Então essa prudência da nossa igreja, quando ela diz, vai vivendo, não tenha pressa, porque essa leitura desse dom vai se dando na vida, né? Na vida do fundador, na maneira como ele responde ao chamado de Deus, mas também na maneira como aqueles que se aproximam do início, né? Aqueles que estão junto com ele nesse processo fundacional, também vão encarnando, também vão percebendo, também vão aderindo, também vão respondendo a esse chamado de Deus. E não dá para ser da noite para o dia. A Não sei paciência se eu é algo que respondi. muito bem, melhor do que eu imaginava. Na verdade, a gente fica encantado, né, com a explicação e quando você dá exemplos, né? Que às vezes a gente fica assim, mas como que isso podia acontecer comigo, por exemplo? Quando você diz da originalidade, do impacto nas. Exatamente. Como que, né? Quando você trouxe esse exemplo, por exemplo, do Monsenhor Jonas, né? Tirar o órgão, Uma tirar, outra né? coisa Mas assim bacana, trazer. né? Ah, Porque na Canção Nova nós temos a nossa raiz no carisma salesiano. O Padre Jonas era salesiano. Então, muita coisa a gente herdou dos salesianos. E o Padre Jonas, ele tem muita coisa que ele diz assim, por exemplo, ele usa uma expressão conosco assim, na Canção Nova, quem tudo fez foi Nossa Senhora. Mas essa é uma expressão que Dom Bosco falava. O Padre Jonas, ele diz que o fundamento da nossa espiritualidade é o trabalho santificado. Mas essa é uma expressão da Opus Dei, de José Maria Escrivá. Então, um questionamento que a gente foi se fazendo, né? O que é novo no carisma Canção Nova? Onde é que está a originalidade desse carisma que nasceu desse mistério cristológico da encarnação? Porque a nossa missão é a comunicação, né? No sentido literal da palavra, comunicar Jesus, comunicar a vida que ele vivia com o Pai, e por meio dessa comunicação favorecer a experiência do encontro pessoal na força do Espírito Santo. Então, a gente foi estudando, não é? E a gente foi entendendo que a grande originalidade do carisma Canção Nova é justamente essa forma renovada com que nós agimos, porque assim, nada é novo, né? Tudo já foi conhecido, já vem talvez de outros carismas, mas quando a gente realiza isso, porque a gente está dentro dessa beleza daquilo que é o carisma Canção Nova, é como se nunca tivesse sido revelado, é novo. Por isso que é Canção Nova, né? Por isso que é novo. Então, por isso que é a comunicação, porque Jesus é a perfeita comunicação de Deus com os homens. Então, fazer o verbo se encarnar
comunicar esse verbo, né? De uma forma nova. Nisso está a nossa originalidade. Então, mas tudo isso requer tempo, tudo isso requer também o auxílio do próprio processo formativo, né? Tão importante, né? Para um carisma de fundação. Eu costumo dizer assim que a formação ela é o ventre, né? Do carisma de fundação. Então, como é importante esse processo de saber ler os fatos, os acontecimentos, a forma como a própria ação da divina providência vai nos conduzindo, né, para discernir. É isso, é isso aqui, o nosso carisma é isso. Então, como é importante as primeiras, né, experiências, registrar essas experiências, rezar com essas experiências. Eu costumo dizer para os meus irmãos de comunidade, né? Assim como a palavra de Deus, né? Ela se explica por si só. Eu fiz teologia e eu gosto muito da Sagrada Escritura. E um dia em sala de aula eu fui perguntar para o meu professor de Bíblia: professor, me dá uma relação de uma referência bibliográfica para que eu possa me aprofundar na Sagrada Escritura. E o professor me disse: anota aí, Sagrada Escritura. E aí eu falei assim: professor, o senhor está brincando comigo? E ele disse: não, a palavra de Deus, ela se explica por si só. Eu falei: como que ela se explica? Ela falou: interroga o texto. E eu trouxe isso como uma inspiração de Deus, né? Interroga o carisma. Faça pergunta para o carisma. O que está por detrás de cada experiência? O que Deus quer revelar a partir de cada acontecimento que a própria divina providência vai conduzindo. Depois a importância também de levar em conta aquilo que o Papa João Paulo II ele coloca naquele documento Christo Fidelis Light, né? Aqueles critérios eclesiais, um carisma de fundação para ele ser autêntico, ele precisa ser eclesial, ele precisa estar em comunhão com a igreja, ele precisa ser cristológico, porque ele nasce desse mistério de Cristo. Então, aqueles elementos que João Paulo II bem coloca, né, na Christo Fidelis Light, e que depois foi também melhor exemplificado naquele documento que fala dos dons hierárquicos e dos dons carismáticos. Então, eu penso que para quem é novo, essa literatura, ela é importante, não é? Com certeza. Mas a vivência de quem já caminhou e traz para nós, dizendo assim, vamos por este caminho, porque a gente trilhou por aqui, e assim, a gente acertou, a gente errou por aqui, não vá por aqui. Isso é fundamental, isso é bíblico Isso também, mesmo. né, Verinha? Quando Jesus diz, É né, pra isso gente olhar. mesmo. E a gente, eu vejo assim a canção nova, né? Na questão formativa, você é uma das formadoras da canção nova, né? Hoje eu estou exercendo essa função, né, da formação geral. Faz Isso. um ano que eu voltei pro conselho da comunidade, mas assim, sem dúvida, né, o processo formativo, ele é a base, né, para Padre Jonas, ele diz para nós assim: eu tenho para mim que a pessoa bem formada é que perpetua o dom, né? Então, essa Nossa, que importância de ajudar os membros a reconhecerem essa experiência do carisma, na sua experiência pessoal, né? Mas também uma coisa importante, sabe, é de ajudar os membros a fazer uma interpretação justa do que é o dom, é. né? Então, isso é papel da formação. E fala pra gente um pouquinho o que é o dom. O dom Canção Nova, Sei que aí a o gente também carisma de vai o fundação. quê? A gente vai, assim, olhando um pouco para a nossa realidade, porque cada um, eu acredito que tem muitos fundadores aqui, membros de comunidade, estão olhando para si. Eu, pelo menos, eu estou olhando para mim, para a comunidade, né, para aquilo que Deus me deu. E aí a gente vai se questionando, porque eu confesso assim,
essa live vai ser gravada, porque eu falei, gente, eu preciso ver isso, anotar. E só de você falar, eu estou enchendo de questionamentos no interior. Eu imagino os meus irmãos que também estão aí, né, ouvindo e te vendo falar, quando você diz que questionar e fazer leitura do início, rezar com as experiências do início. Isso marcou meu coração. Eu confesso para você que está borbulhando aqui dentro de mim e ver o quanto, para você, né, uma mulher que já caminhou tantos anos desde a Canção Nova e hoje faz parte da formação, que para mim assim, é um lugar de muita responsabilidade. Meu Deus do céu, eu acho tanta responsabilidade. Meu Deus do céu! E você falar isso, assim, traz uma direção para nós, né? Então, fala para a gente um pouquinho desse dom. O que é esse dom? Sabe uma coisa também muito interessante naquilo que o padre Fábio Chad ele fala, por que eu falo tanto do padre Fábio Chad? Porque foi com ele que eu estudei sobre carismas de fundação, não é? Hoje, assim, eu não conheço outro nome que entenda e que diga pra gente sobre carisma de fundadores como ele. É, uma coisa interessante que o padre Fábio dizia é isso. Se alguém chegar para você e perguntar assim, Fábio, qual é o carisma da sua comunidade? E aí ele respondeu assim, eu vou dizer para você, você tem tempo para ouvir a história do meu fundador? Porque ele disse assim que o carisma de fundação ele está muito entrelaçado com a história do fundador. E aí ele ia dizendo que o carisma de fundação ele também passa pelo mesmo processo que passou a igreja. Por isso ele é tão eclesial, né? Porque assim, se a gente vai ouvindo os teólogos, existem muitos teólogos a respeito, assim, sobre o momento exato da fundação da igreja. Tem alguns que dizem assim: a igreja nasceu quando Cristo se encarnou. Outros dizem, não, a igreja nasceu daquele momento em que o soldado ele colocou a lança sobre o peito de Jesus e correu sangue e água. Não, a igreja nasceu em Pentecostes. Vai existir sempre, claro, aquela experiência fundante inicial. E essa precisa ser conhecida, essa precisa ser traduzida. Aqui, de fato, foi a experiência fundante, a experiência com aquela palavra, com aquele gesto de Jesus, com aquela atitude sua, que levou o fundador a uma experiência com o Evangelho como uma forma como ele nunca experimentou. Vai ter sempre essa experiência fundante. Saber identificar essa experiência fundante é fundamental. Mas ao mesmo tempo a igreja, ela foi passando por vários momentos fundacionais. E o carisma também, ele passa por vários momentos fundacionais, porque a igreja ela ensina que enquanto um fundador ele é vivo, essa obra está em fundação. Então, vão ter aspectos do carisma, da identidade do carisma, que vão sendo reveladas nesses momentos fundacionais, não é? Então, identificar isso é muito importante. E por isso que precisa se dar tempo ao tempo, porque ao mesmo tempo que houve aquela experiência fundante, Deus visita, não é? Dando uma nova clareza, porque um dom de fundação, ele é inesgotável, não é? Um mistério. Então, assim, por Nossa isso que Senhora! é encantador, não é? Estudar sobre isso e ver isso aplicado à realidade do nosso chamado é uma coisa assim que gera um entusiasmo, gera uma alegria, e a gente vai reconhecendo, é de Deus, é uma obra de Deus, não é? Então, identificar esses sinais dessa obra de Deus que surge é fundamental, né?
E esse dom, Um pouco né? também. Vamos dizer, esse dom que a gente recebe, por exemplo, o fundador recebe. Você disse assim, que ele tem muito a ver com a história do fundador, Da né? igreja. E da igreja, isso. E ele, Sim. a pessoa que vai se identificando, vai se aproximando, e isso vai se fazendo comunidade, porque vão Sim. se unindo. Sim, vai, o Padre Jonas ele usa uma expressão que eu gosto muito, né? É, é por contágio, contagia, né? Então, assim, aqueles que são também criados por Deus para aquele carisma vão sendo contagiados pela vivência, não é? Por aquele modo de vida. Agora, é muito importante também esse cuidado a gente tem que ter, não é? Porque o fundador, embora ele tenha recebido esse dom de Deus, é dom de Deus, não é dom do fundador. É o cuidado que a gente tem que ter de não idolatrar os fundadores, né? Porque ele continua sendo homem, continua sendo humano, continua sendo uma pessoa necessitada de trilhar um caminho de cura, de amadurecimento, e isso é muito importante. Então, assim, às vezes eu vejo em algumas expressões um certo, me desculpe a palavra, mas é isso mesmo, uma certa idolatria em relação aos seus fundadores, como se eles tivessem não é, aquilo que o Papa tem, a infabilidade papal, e não é isso. Então, cuidado, isso é muito importante, né? E as nossas comunidades não podem cair nesse perigo, e é um perigo e o fundador precisa cuidar disso, né? Ele continua sendo uma pessoa que precisa caminhar, que precisa de conversão, que vai errar também, porque nesse processo ele também erra e ele é passível de erro, e aí a gente precisa ter a humildade de retomar a rota e de não ter medo de assumir os erros. Então, isso é muito importante. Porque, na verdade, assim, também não é uma coisa de querer imitar o fundador, ou de querer ser igual ao fundador, porque num carisma de fundação, cada pessoa vocacionada recebe uma porção desse carisma. A missão do fundador é fundar, mas os membros que são vocacionados, eles recebem uma parte específica e cada um no seu processo de amadurecimento humano, espiritual, apostólico, precisa ir identificando aquilo que dentro do carisma é o seu colorido, é a sua especificidade, aquela parte do dom que cada um também recebe e que é chamado a colocar em prática, não é? Então isso é muito importante. Eu gostei muito dessa expressão do Papa Francisco quando ele diz que cada pessoa, não é, é chamada a revelar um mistério de Cristo. Então, dentro de um carisma de fundação, essa parte, essa porção de cada um, ela é fundamental, não é? E é claro que é o fundador que autentica, isso é o carisma, Deus deu a ele essa graça de fazer vir a luz, mas não é ele que vai colocar tudo em prática, né? As Consegue. pessoas vocacionadas também têm a sua parcela, a sua responsabilidade. O Padre Jonas fala uma coisa assim, às vezes a gente se perde achando que nós temos que ser comunidade, né? Aquela expressão que a gente usa assim, é uma comunidade, não. Ele diz, essa expressão comunidade vem de comunos, vários munos, várias atividades que estão reunidas juntas em função de uma missão comum, de uma finalidade comum. Então, se interrogar, né? Para que Deus está suscitando este carisma neste tempo, neste momento da história? Para quê? Deus tem uma finalidade. Quando Ele suscita um carisma, Ele tem um objetivo claro, concreto. Para que Deus está suscitando neste lugar, nessa diocese, nesse estado, este carisma? Então, se interrogar sobre isso
é fundamental, é Ai, meu Deus. fundamental. Mas esses questionamentos, eu vejo, são muito importantes, Sim, não só para quem está começando, mas para quem já tem talvez algum tempo, parar e se questionar, né? Esses questionamentos fazem parte da formação, né, Verinha? e fazem parte da formação, mas fazem parte de todo o processo, né, fundacional dessa nova forma que está sendo gerada por Deus. Cada um deve se interrogar, não é? Eu me interrogo sempre, para que Deus me quis canção nova? Eu tenho 30 anos, 31 anos de canção nova, mas para que Deus me quis? Qual é a minha parte? Qual é o meu colorido? Qual é a minha especificidade nesse carisma? Então, isso é fundamental, né? Essa abertura e essa docilidade para dar tempo ao tempo, para buscar na oração. E depois uma coisa que a igreja tem falado muito, a igreja no Brasil tem se posicionado assim, mas já o antigo Pontifício Conselho para os Leigos, ele dizia isso, né? As novas comunidades, elas não podem querer pegar os elementos da vida consagrada e colocar na sua experiência. Então, esse cuidado que a gente deve ter, né? Esse respeito pela vida consagrada e a gente não repetir as coisas, não querer já ir repetindo as coisas, porque a seu tempo Deus vai indicando, né? E tocar nessa originalidade é, é o que dá realmente a autenticidade aos nossos carismas, e isso é fundamental. Ser autêntico, isso é fundamental. E, Verinha, não é o tema da nossa partilha da noite, mas para quem está começando a formação da comunidade, como que a gente consegue começar a dar um corpo, tipo, meio que organizar a formação, a formação dos membros, né? Por onde começar? Então, eu penso que daí a importância de é, registrar as experiências, as palavras, não é? As inspirações, aquilo que o próprio fundador às vezes vai escrevendo, organizando, e começar por isso, sabe? Começa por isso. Depois também uma preocupação também o Padre Jonas, ele usa um termo com a gente muito bacana. Ele diz assim: o dom, ele, naquele que é vocacionado, ele está às vezes entulhado pelas feridas, pelas marcas. E uma pessoa curada, ela é capaz de fazer um discernimento melhor. Então, que a formação também cuide, sabe, desse processo de cura, de crescimento humano, é, uma experiência de vida espiritual sólida, um caminho de conversão. A formação deve cuidar de tudo isso, não é? Hoje em dia a gente vai vendo aí tantos conflitos, uma humanidade mais ferida, machucada. Então, como é importante cuidar, não é, desse processo humano, espiritual, esse processo de cura e de crescimento. A formação precisa olhar para essa dimensão da pessoa, né? Dessa necessidade de conhecer-se, de ver as potencialidades, porque Deus também, quando nos cria, Ele põe em nós os talentos para a realização da missão que Ele nos confia. Então, conhecer isso é fundamental, isso é um trabalho, claro, da formação. Mas, ao mesmo tempo, é todo esse processo vivido à luz daquilo que tem sido a experiência fraterna que Deus tem conduzido, a experiência espiritual que Deus tem encaminhado, isso também precisa entrar dentro do processo formativo. E, Uma assim, boa base, né, de formação doutrinal da igreja é muito importante também. o começo talvez seria o catecismo da igreja, Pode e ser depois os documentos. isso,
não é? Mas entra aí todas as dimensões. A formação ela precisa ser sempre integral em todas as dimensões da pessoa e ao mesmo tempo permanente, contínua, né? Mas sem perder o viés do carisma, sem perder o viés da identidade, da missão, da espiritualidade, da finalidade pela qual Deus está suscitando aquele carisma. Entendi. E a formação, quando você diz, né, que ela tem que ser integral, tem que ser num todo, para quem está começando, né? Começa pelas experiências do fundador, dos primeiros que rezaram, aquilo que Deus foi falando. Eles vão sempre Tudo isso é reafirmando. importante, né? Mas assim, no início, a pessoa, o novato que chega, não é? Ele precisa de fato de uma intimidade com Jesus. Então, levá-lo a uma intimidade com Cristo à luz daquilo que tem sido o fio condutor do Senhor na experiência do fundador, dos primeiros, entendeu? Isso é muito importante. No início, o mais importante é Jesus, é estar com ele, talvez, A né? pessoa No precisa início, eu falo assim, reconhecer, no né? início, né? É isso mesmo. Não é essa nos primeiros intimidade com o anos. Senhor que nasce à luz daquela experiência que faz a gente viver o Evangelho à luz na ótica do carisma. Isso é importante. E se conformar-se na formação, ela leva essa conformidade do Cristo casto, pobre, para que na experiência do mistério cristológico daquele carisma. Entendi. Verinha, eu perguntei porque tem pessoas que têm aí 2 anos, tem pessoas que têm aí 3 anos, e às vezes surge essa dúvida. Por onde começar a formação? Por onde começar a formação pessoal? Por onde começar a formação geral? Sabe? Às vezes fica meio... Mas eu acho que um processo de parar, ouvir Deus é fundamental, né? Eu me lembro quando eu fui feita pela primeira vez formadora geral da Canção Nova, né? E o Conta Padre pra Jonas, gente. o Padre Jonas, eu marquei um horário com ele para perguntar, e aí, padre, qual é o direcionamento? Ele me deu uma chave de uma sala e disse, é você que vai cavar. Eu entrei na sala e eu me tranquei e chorei o dia inteiro, não é? Depois, o que que eu fiz? A primeira coisa, eu fui tomar posse daquele lugar. Tomei posse da minha sala, eu limpei a sala, eu pintei a sala, eu arrumei a sala, eu levei meus livros para lá. E no outro dia eu fui para a capela. Senhor, por onde eu devo ir, sabe? Às vezes a gente também tem que parar e perguntar, Senhor, para onde que eu devo ir? Às vezes a gente quer trazer tanta coisa de fora, não é que não seja bom, mas a gente precisa perguntar para o Senhor, para onde eu devo ir? E eu fui perguntando e Deus foi direcionando e Deus, nesse parar e rezar, Deus também foi, na divina providência, trazendo, né, as pessoas certas, no momento certo, na hora certa. Então isso é muito importante. Verinha, o pessoal está fazendo algumas perguntas aqui, eu queria ler para você. Oi? O pessoal está fazendo algumas perguntas Tá certo. e eu queria fazer essas perguntas para você, pode ser? Uhum. De quem é a missão dentro da comunidade de ir registrando e estudando de modo mais aprofundado o carisma? É o próprio fundador ou pode ser alguém que ele delegue, por exemplo? Eu percebi que você já respondeu, né? Quando o padre Jonas falou para você sobre a, a formação geral, que ele disse, né? Tá na tua mão, e aí foi você que foi.
indo Então, atrás, depende ouvindo muito, dele. sabe? Porque, assim, Hum, tem fundador que, às vezes, tem o dom da escrita, ele vai registrando. Tem fundador que tem o dom de falar, às vezes ele fala, a gente vai gravando o que ele fala, né? Às vezes tem alguém na comunidade que tem essa facilidade, então pode contribuir. Às vezes não vai ser uma pessoa só, às vezes não vai ser o fundador. Então ficar atento, né? Assim, para ao onde que se Deus tem está na movendo, para onde a providência está nos movendo. Isso é muito importante. Essa escuta inicial era muito importante. Entendi. Você disse do padre, você falou dele várias vezes. Padre O Fábio pessoal está Chad, perguntando isso. ele Tem escritos, é isso, Padre Fábio Chad. Ele é tem escritos dele em italiano, português? ele... Hum. Oi? Ele tem um Tem livro escritos dele escrito em pela português? editora Cidade Nova, que ele põe assim, palavras na palavra. E aí ele vai dizer que os carismas de fundação são as palavras do Evangelho na grande palavra, que é, né, a Sagrada Escritura. Então, é palavras na palavra. Ele vai falando dessa experiência, dessa realidade carismática, não é, da igreja, expressa nos carismas fundacionais. Então, vale a Entendi. pena ler esse É, livro, né? eles também estão perguntando aqui se existe algum caminho ou quais caminhos, métodos de autoconhecimento que você poderia aconselhar. Olha, eu, assim, não conheço muitos métodos, né? A palavra de Deus, ela também nos revela quem nós somos. A importância da Lexio Divina, né? E como é importante a Lexio Divina, porque estando em Deus, eu também descubro quem eu sou. Mas se tem uma linha terapêutica que eu assim uso, comunidade, que a gente, né, se serve dela, é a logoterapia. Minha experiência de Viktor Frankl num campo de concentração. Então, ele também diz muito para nós. Então, assim, isso também nos ajuda, né? Entendi. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Eles estão perguntando sobre a pessoa do cofundador. Então, assim, isso é uma realidade que é muito própria do fundador, né? É ele que vai podendo reconhecer aquele que Deus coloca ao lado dele, que mais se aproxima desse processo. Então, assim, eu acho que vale a pena ler aquilo que a Emir escreve sobre a cofundação, em alguns escritos dela, em alguns palestras dela, ela já falou sobre a cofundação. Eu penso que valeria a pena a gente ouvir a Emir nesse, porque ela, assim, uma pessoa muito cara ao meu coração e alguém realmente, assim, de uma experiência muito viva, não é? Então, existem palestras, existem os livros próprios que ela vai falando, né? Aquele que ela escreveu sobre o oleiro, naquele ela fala desse processo. Acho que vale a pena buscar sobre isso, entende? Verinha, minha querida, o nosso tempo está quase chegando ao final, nós temos 5 minutos. Mas, assim, foi muito rico. E eu queria deixar livre para você, tá dando conselhos para o pessoal das comunidades que estão nessa live. Olha, eu acho que uma coisa boa seria quem pode se reunir para conversar, para partilhar, para rezar junto. Essa experiência ela é muito rica, não é? Comecei falando sobre isso, né? A experiência que eu tive a oportunidade de fazer com as primeiras comunidades que da Frater, não é?
Então, como me ajudou? Como ajudou minha comunidade? Como a gente também pôde ajudar? Então, eu penso assim, que aquelas comunidades que estão próximas, que podem se reunir, partilhar, falar das dificuldades, em comum a gente vai encontrando, na partilha a gente encontra respostas. Então, essa comunhão entre os carismas, eu acho que isso é uma riqueza que a gente não pode perder. Que lindo! Se eu tenho um É muito conselho importante. para deixar, eu deixo isso, entendeu? Porque é uma graça, é um caminho de comunhão e ele enriquece. Com certeza. E eu quero agradecer do fundo do meu coração pela sua disponibilidade, por estar conosco nesta noite. Agradeço a oportunidade, agradeço aqueles que se fizeram presente, agradeço pelo acolhimento e que Deus abençoe, né, cada um. Meu Isso. compromisso com a minha oração, com a minha intercessão e vamos para frente, né? Nessa certeza de que Deus está conosco. Amém. E se Deus quiser, né, gente, nós estamos aí, semana que vem, se Deus quiser, a Alessandra também vai estar, a Alessandra da Renidos, vai estar falando um pouco com a gente sobre comunidade de vida, sabe? Vai estar também orientando um pouco sobre Então, comunidade de vida. Alessandra. a Alessandra é uma pessoa que eu sou suspeita, eu gosto muito dela, então vale a pena, né? Façam perguntas para a Alessandra. E olha, se Deus quiser, né, quem sabe, dá mais para frente, se continuar nesse contexto de pandemia, quarentena, a gente pode ter uma outra oportunidade com você, talvez com um tema específico sobre formação. O pessoal está pedindo lives com você de novo aí. Vamos ver na agenda, quem sabe, a providência de Deus, né? Eu sei que a sua agenda é muito complicada, mas quem sabe você pode estar preparando algo para nós, explicando, dando alguns caminhos sobre formação. Tá certo. Vamos rezar Combinado? no que o Senhor tem, tá certo. Tá bom? Deus abençoe. Gente, Entendeu? isso, mais para frente a gente vê uma data, uma disponibilidade da Verinha, se ela puder, e a gente vai falar sobre formação, tá bom? Verinha, Deus abençoe. Pessoal, muito obrigada por terem ficado. Fiquem com Deus. Verinha, Deus abençoe, minha querida. Obrigada pelo carinho, viu? Eu que Com Deus. agradeço. Tchau. Tchau.